Quando Oreshnik voou, Putin achou que tinha liberado o trunfo da Rússia. Esse era o míssil imparável, hipersônico, com capacidade nuclear. Um aviso claro à Ucrânia e aliados de que a Rússia pode ir além do que já fez no país. A palavra-chave aqui é poderia. Não pode mais? O míssil Flamingo da Ucrânia acabou de atingir o coração da ameaça nuclear da Rússia, deixando Oreshnik fora de ação e o blefe nuclear de Putin em pedaços. Em 5 de fevereiro, a United 44 foi um dos vários veículos que noticiaram o possível ataque de longo alcance mais importante já feito pela Ucrânia. Mísseis Flamingo feitos na Ucrânia percorreram centenas de quilômetros pelo país em direção à região de Astrakhan, no sudoeste da Rússia, próxima ao rio Volga Inferior e à fronteira com o Cazaquistão. Toda essa região é perigosa para a Ucrânia devido à sua proximidade com a fronteira que a Ucrânia compartilha com a Rússia. No entanto, Astrakhan também é perigosa porque abriga Kapustin Yar, e em Kapustin Yar há uma instalação de testes de mísseis que a Rússia está usando para lançar um de seus mísseis mais perigosos, o Oreshnik, o míssil que a Rússia usou para atacar Lviv há poucas semanas. A Ucrânia buscava vingança pelo ataque a Lviv, e você entenderá o motivo em instantes. Essa vingança veio com mísseis Flamingo que romperam as defesas aéreas russas, em Kapustin Yar, para atingir diretamente a própria base de onde a Rússia lançou seus mísseis hipersônicos no ataque contra Lviv. Esse é um grande sucesso para a Ucrânia, e o Estado-Maior rapidamente foi ao Telegram explicar o motivo. Em janeiro de 2026, as forças de defesa da Ucrânia realizaram ataques bem-sucedidos a um complexo de hangares no campo de testes de Kapustin Yar, região de Astrakhan, Federação Russa. A preparação para o pré-lançamento de mísseis balísticos intercontinentais e de médio alcance, com armas de ataque de longo alcance ucranianas como o FP-5 Flamingo, está em andamento, segundo o Estado-Maior. Afirmou ter evidências do sucesso do ataque de janeiro e que, segundo as informações, vários edifícios no campo de testes sofreram danos de diferentes níveis. Um hangar foi bastante danificado e parte do pessoal evacuada. Kapustin Yar pode não ter sido totalmente desativado, mas foi suficientemente atingido para atrasar possíveis lançamentos de mísseis Oreshnik pela Rússia contra a Ucrânia. E ainda mais importante, a Ucrânia enviou uma mensagem com esse ataque. Nós acabamos de atingir o Oreshnik em sua própria casa e podemos fazer isso novamente. Mais provas das conquistas da Ucrânia vêm do canal Ex-Silenova Plus no Telegram. No dia em que o Estado-Maior da Ucrânia fez o anúncio, esse canal publicou uma foto de satélite de Kapustin Yar. Também confirmou que a Ucrânia realizou o ataque na noite de 27 para 28 de janeiro. Os drones mísseis Flamingo da Ucrânia parecem ter focado no chamado local 105 da instalação de testes de mísseis. A Ucrânia atacou vários hangares usados pela Rússia para preparar seus mísseis antes do lançamento. Oreshnik provavelmente está entre esses mísseis. Se os hangares foram destruídos, a Rússia terá que reconstruí-los antes de pensar em usar o Oreshnik novamente. O que a Rússia reconstruir, a Ucrânia pode destruir de novo. Afinal, Flamingo tem o poder, e a Ucrânia está aumentando a produção. No fim de setembro, Militani informou que os fabricantes do Flamingo Firepoint compraram um grande estoque de motores de aeronaves antigos para aumentar a produção. Esses motores não servem mais para seu uso original, mas ainda podem impulsionar um híbrido de míssil e drone em uma missão única à Rússia, com duração de poucas horas. Com reparos e modificações, esses motores ofereceram ao Firepoint uma maneira barata de tirar suas armas Flamingo das linhas de produção e colocá-las nas mãos da Ucrânia. Na época da publicação, Militani afirmou que a Firepoint produzia 2 Flamingos por mês. Até o fim de 2025, a meta era produzir 200 unidades por mês, mas não sabemos se a Firepoint atingiu esse objetivo. Isso mostra que a Ucrânia aposta totalmente no míssil usado para atacar a principal base russa de Oreshnik. Isso é preocupante para Putin por vários motivos, todos os quais vamos explicar mais adiante no vídeo. Mas, por enquanto, Putin precisa se preocupar com o fato de que a Ucrânia está produzindo em grande quantidade essa arma. Isso é mais assustador que qualquer drone de longo alcance que a Ucrânia usou contra alvos russos antes. O Flamingo não é um drone comum, mas uma combinação de míssil de cruzeiro e drone. Isso significa que ele pode causar grande destruição à distância. O Flamingo oferece mais controle que mísseis de cruzeiro atire e esqueça. E suas especificações mostram o porquê. Esse híbrido de drone e míssil é capaz de percorrer distâncias que ultrapassam 3.000 km ou cerca de 1.860 milhas. Não há muitas outras armas no arsenal da Ucrânia que sequer cheguem perto desse alcance.
o que significa que o Flamingo é capaz de atingir alvos que outras armas simplesmente não conseguem alcançar, e quando atinge esses alvos, faz isso com uma força devastadora. O Flamingo difere de drones típicos de longo alcance, pois transporta ogivas menores que destroem infraestrutura, mas não são ideais contra alvos fortificados como hangares. O novo híbrido de míssil e drone da Ucrânia transporta uma ogiva de 1.150 kg para qualquer alvo escolhido pelo país. Isso equivale a mais de 2.500 libras de fúria explosiva, tudo envolto em um design único de drone que pode atingir velocidades de até 950 km ou cerca de 590 milhas por hora. O que estamos vendo aqui são especificações para uma arma semelhante a um míssil de cruzeiro, que são melhores do que as oferecidas pelos mísseis Tomahawk dos Estados Unidos. E aqui está a melhor parte para a Ucrânia, e essa parte vai fazer Putin chorar. Um Flamingo custa 5 vezes menos para ser produzido do que um Tomahawk. O Flamingo é rápido o suficiente para passar voando direto. As defesas aéreas podem voar tão baixo que raramente são detectadas e atacar com força suficiente para surpreender Putin quanto à capacidade da Ucrânia. Isso ficou claro em Kapustin Yar, quando uma das principais instalações russas entrou em caos após a ação do Flamingo. Isso foi vingança. E será ainda mais doce para o povo de Lviv do que para qualquer outro ucraniano. Na véspera de 10 de janeiro, a Rússia lançou mais um ataque aéreo massivo contra cidades e infraestrutura energética da Ucrânia. A maioria dos ataques russos atingiu Kyiv, onde mísseis e drones de Putin mataram 4 pessoas e feriram 22. Apesar da tragédia do ataque, a maior ameaça foi contra Lviv, segundo a Al Jazeera. A Ucrânia informou que um míssil balístico não identificado, viajando a cerca de 13.000 km por hora, atingiu uma infraestrutura crítica em Lviv. O míssil foi identificado como um Oreshnik, enviado intencionalmente pela Rússia para atacar uma cidade que fica a apenas cerca de 70 km ou 45 milhas da fronteira que a Ucrânia compartilha com a Polônia. Em breve explicaremos por que isso é importante. Sobre o Oreshnik, pouco se sabe além das capacidades sugeridas pela Rússia e analistas. É claramente hipersônico, como mostrou o ataque a Lviv. A Al Jazeera acrescenta que acredita-se também que o Oreshnik seja um míssil de médio alcance e que provavelmente pode voar entre 1.000 e 1.600 km ou 620 a 990 milhas antes de atingir seu alvo. O míssil parece ser baseado no projeto do RS-26 Rubez, que a Rússia começou a desenvolver em 2008. Alguns dizem que sua força destrutiva equivale a de uma ogiva nuclear, mesmo com armamento convencional. E dizem que Oreshnik também poderia carregar armas nucleares, além das ogivas. A Rússia rapidamente se gabou de seus feitos após o ataque de janeiro, 2 dias após as notícias do uso do Oreshnik, LVV. O Moscow Times informou que militares russos disseram ter destruído uma fábrica de reparo de aeronaves ucraniana em 9 de janeiro. A fábrica estatal de reparos de aeronaves de Lviv foi atingida pelo sistema de mísseis terrestres Oreshnik. O Ministério da Defesa russo disse que a Ucrânia não confirmou, alegando que o Oreshnik atingiu um rebocador civil. A mensagem da Rússia era clara: o Oreshnik estava pronto, mas talvez não mais, após a ação dos mísseis drones Flamingo da Ucrânia em janeiro. Se o Oreshnik foi desativado após o ataque ao seu principal local de lançamento, isso será um grande problema para a Rússia. Mesmo que Kapustin Yar esteja temporariamente fora de operação, por quê? Bem, antes de respondermos a essa pergunta, este é apenas um lembrete rápido de que você está assistindo ao Show Militar. Quer mais informações como esta? Inscreva-se para receber nossos vídeos assim que forem publicados. Agora, a primeira resposta para a pergunta que acabamos de fazer é que o ataque da Ucrânia a Kapustin Yar é importante tanto pelo que representa quanto pelo que conquistou. Sim, a Ucrânia desativou um importante local de lançamento russo. Esperamos que por muito tempo. Isso significa que não haverá mais lançamentos de Oreshnik até que a Rússia consiga colocar o local em funcionamento novamente. Como destaca a imprensa Euromaidan, o ataque Flamingo da Ucrânia é o primeiro caso conhecido de um estado não nuclear atacar com sucesso uma infraestrutura usada para reparar mísseis balísticos nucleares no país fabricante desses mísseis. Isso é enorme, como vamos explorar em mais detalhes em alguns instantes. A Ucrânia acabou de chamar o blefe nuclear de Putin. Esse ataque mostrou que a Ucrânia não teme o que Oreshnik supostamente poderia entregar à Rússia. A Ucrânia desafia a Rússia a reagir com força máxima após mísseis drones Flamingo atingirem sua infraestrutura nuclear. Putin, você pretende responder com ataque nuclear,
destruindo os últimos resquícios de boa vontade mundial? Ou você vai admitir que suas ameaças nucleares eram só blefes para obter o que queria da Ucrânia? A Ucrânia aposta ser a principal escolha e, com isso, quebrou a imagem de invencibilidade que Putin tenta criar sobre Oreshnik. De fato, a Ucrânia terá grande dificuldade para derrubar os mísseis Oreshnik em voo, como qualquer país teria. Como destacou o Army Recognition em agosto de 2025, nenhum sistema de defesa aérea consegue interceptar e destruir de forma confiável um míssil hipersônico antes de atingir o alvo. A interceptação é possível, mas improvável, o que é um problema sério para a Ucrânia, pois até os sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos têm dificuldades contra mísseis como o Oreshnik. Por isso surge a sensação de invencibilidade, mas a Ucrânia quebrou essa ideia ao fazer o que costuma em sua guerra contra a Rússia: pensar fora da caixa. Se o Oreshnik não pode ser derrubado com segurança em voo, a solução para o problema se torna simples. Destrua o míssil na sua origem e ele nunca chegará a decolar. Ainda não se sabe se o ataque da Ucrânia a Kapustin Yar destruiu algum míssil Oreshnik. Fontes discutidas sugerem que a Ucrânia danificou instalações russas de preparação de mísseis. Sem essas instalações, mísseis como o Oreshnik viram pesos de papel caros e inúteis para a Rússia. Curiosamente, a Euromaidan Press sugere que o ataque da Ucrânia em janeiro pode mudar o equilíbrio da dissuasão. Mísseis como o Oreshnik são uma ameaça que a Ucrânia não consegue impor à Rússia. Mesmo sem considerar as armas nucleares, o Oreshnik é mais rápido e, segundo a Rússia, tem poder de ataque superior a qualquer arma da Ucrânia. Isso continua válido, mesmo considerando o Flamingo, mas o ponto principal é que ele nunca deveria existir. A Ucrânia não tinha nada parecido com esse híbrido de drone e míssil antes de Putin lançar sua invasão, e levou anos para desenvolver esse tipo de arma de ataque profundo. Isso só aconteceu depois que os soldados russos cruzaram a fronteira. Antes, a Ucrânia não tinha defesa contra mísseis russos. Agora está comprovado que possui um elemento de dissuasão. A Ucrânia não apenas usou o Flamingo. Em outubro de 2025, Militani relatou que o país já havia utilizado o míssil 9 vezes em um mês após o início da produção. O mais importante nesse ataque é que a Ucrânia mostrou que consegue usar mísseis drones Flamingo para atingir alvos diretos. Em Kapustin Yar, um dos pontos estratégicos mais críticos da Rússia, é necessário para lançar o Oreshnik. Ou seja, terá as melhores defesas aéreas da Rússia, mas o Flamingo ainda conseguiu superá-las e atingir o alvo. Putin verá isso e ficará assustado com o que significa. Assim que a Ucrânia ampliar a produção do Flamingo e formar um grande estoque, Kapustin Yar deve ser alvo mais vezes. Mas há muitos outros locais russos próximos ao Flamingo ligados ao complexo nuclear russo. O Centro de Educação em Política de Não Proliferação tem um mapa interativo que mostra muitos desses locais, tanto ativos quanto inativos, o que impede a Ucrânia de atacar. A base aérea de Chaikovka, que fica perto da fronteira da Ucrânia com a Rússia, abriga alguns dos bombardeiros pesados da Rússia e acredita-se que seja um local de armazenamento de armas nucleares. E quanto à base aérea de Chakalovsk, no Oblast de Kaliningrado, Rússia, essa base serve à frota do Báltico da Rússia e pode facilitar a frota sombra que mantém o dinheiro do petróleo fluindo para o país. Muitas dessas bases estão ao alcance dos drones Flamingo e provavelmente menos protegidas que Kapustin Yar, onde estão alguns dos mísseis mais valiosos da Rússia. Putin deve estar se perguntando, se a Ucrânia pode atingir o local de lançamento de Oreshnik, o que mais ela pode atingir agora? A resposta provavelmente é muita coisa. Dezenas de bases russas, muitas localizadas a centenas de quilômetros das fronteiras alvo da Ucrânia. É isso que queremos dizer quando afirmamos que a Ucrânia agora possui o tipo de poder de dissuasão que a Rússia nunca imaginou que ela teria. Ataques vindos de bases ao alcance do míssil drone Flamingo agora permitem retaliação. A Ucrânia pode paralisar operações russas de maneiras que Putin nem consegue imaginar, supondo ela aumenta a produção do Flamingo e tem inteligência para garantir que o novo míssil drone atinja os alvos certos. Nem toda base que a Ucrânia atacar será parte do arsenal nuclear russo, mas o ataque a Kapustin Yar é muito significativo. Por isso, já citamos o blefe nuclear de Putin algumas vezes. Neste vídeo, mostramos que o ataque ucraniano a Kapustin Yar pode revelar esse blefe. Esse aspecto do ataque da Ucrânia não diz respeito à Ucrânia, mas à Europa. Ao atacar Lviv com o Oreshnik, a Rússia avisou à Europa que os estados bálticos e a Polônia estão ao alcance de seu novo míssil hipersônico, mais uns 64 quilômetros mais ou menos,
e um Oreshnik poderia ter atingido a Polônia. Putin queria garantir que toda a Europa soubesse disso para usar o Oreshnik e afastar aliados europeus da Ucrânia. A ameaça não funcionou, mas foi feita. Imprensa tradicional, como a Sky News do Reino Unido, entendeu o recado de Putin com o ataque Oreshnik a Lviv. A emissora divulgou que o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrei Sabir, afirmou que Oreshnik é uma grave ameaça para a Europa. A Sky News destacou que o lançamento ganha relevância após mudanças na doutrina de dissuasão nuclear da Rússia e a redução do limite para a resposta nuclear. Antes do ataque de Oreshnik, a Fundação Jamestown já relatava que a Rússia usava intimidação nuclear para alcançar seus objetivos na guerra. Em dezembro, foi relatado que o ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belyusov, realizou uma sessão especial do Conselho de Segurança russo em novembro para justificar a preparação do país para possíveis testes nucleares. Esses sinais são para a Europa, talvez mais do que para a Ucrânia. Não se envolvam com a Rússia e não haverá ação nuclear. A ameaça poderia ter se mantido se a Ucrânia não tivesse tomado uma atitude, mas ela tomou. Kapustin Yar foi atacada, e parece quase inevitável que mais mísseis drones Flamingo voem em direção àquela base no futuro. Putin está sendo pressionado a cumprir o prometido. A Rússia continua fazendo ameaças nucleares. Agora cumpra essas ameaças. Responda com um ataque nuclear a um ataque convencional e veja seu país se tornar um pária global como o mundo nunca viu. A Ucrânia sabe que Putin não irá tão longe. Qualquer avanço da Rússia com os SSAPSEA fracassaria. A China provavelmente se afastaria, fazendo Putin perder seu principal aliado. É improvável que a Índia siga com ele também. Usar Oreshnik, como Putin sugeriu de forma sutil e às vezes nem tão sutil, seria o fim para a Rússia. A Ucrânia sabe disso e comprovou à Europa e ao mundo no final de janeiro. Afinal, Oreshnik está longe de ser a única arma com capacidade nuclear da Rússia. Se Putin fosse cumprir suas ameaças, já teria feito isso. Com qualquer outro número de mísseis com capacidade nuclear, o blefe nuclear foi desmascarado e Putin foi exposto como alguém que não tem cartas na mão. Há um pós-escrito interessante para essa história. Como relata a United 44, Zelensky fez questão de notar que Flamingo está melhorando. Em coletiva em dezembro de 2025, o presidente da Ucrânia afirmou que 5 mísseis foram lançados, 1 atingiu o alvo e 4 foram interceptados pela defesa aérea russa. Isso está se intensificando na prática a cada mês. Ou seja, o Flamingo que chegou a Kapustin Yar não é a melhor versão do drone já feita. Na verdade, é a versão mais inicial. A Ucrânia vai continuar aprimorando, vai continuar testando e ajustando, descobrindo como tornar o Flamingo melhor para garantir que ele consiga escapar das defesas aéreas russas ainda melhor do que já faz. Sempre que Putin dá à Ucrânia motivo para usar o Flamingo, o míssil drone melhora. Putin pode querer repetir o que a Rússia fez em Lviv no início de janeiro. A Ucrânia acabou de mostrar à Rússia que tem uma arma capaz de atingir com força suficiente para mostrar a Putin o motivo. Isso seria uma péssima ideia. A Ucrânia expôs o blefe nuclear russo no momento certo. A Europa sabe que Putin não vai parar na Ucrânia e observa outros países da OTAN. A inteligência alemã informou que um ataque russo à OTAN é iminente. Saiba mais em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para não perder nossa cobertura. Obrigado por assistir.